Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Deus manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. Glória a Deus. Aleluia. Não tem outro amigo igual esse. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fraco e carregado de cuidados e temor, vai com... Aleluia. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Começa novamente. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno terás no coração. Quero dizer para vocês que quando todos viram as costas para vocês, existe um amigo. Amém. Amém. Graças a Deus. Talvez nas suas madrugadas, quando ninguém está ali para ver seu sofrimento, sua dor, você tem um altar onde você pode dobrar os seus joelhos. E você sabe que os ouvidos de Deus estão ali ouvindo a oração que se faz. Talvez na sua angústia ninguém pode te ouvir. Todos viram as costas. É muito fácil ter muitos amigos quando você tem dinheiro, quando você tem uma casa boa, um emprego bom, dinheiro no banco. Mas quando você está como aquela viúva, só com um pouquinho de farinha, Ei, glória. ninguém vem, você não encontra um amigo nessa hora. Foi nessa hora que Deus envia o Elias à sua casa, o mensageiro, o anjo do mensageiro. Na situação de desespero daquela viúva, na sua última refeição, é quando a porta se fecha, é quando o caminho acaba. É aí que o assim diz o Senhor aparece. Amém. Enquanto temos recursos,
não ouvimos a voz de Deus. Mas quando o recurso acaba, quando o nosso recurso acaba, aí entra o recurso de Deus. Você pode entender o que estou falando? Amém. Muitas das vezes a nossa oração não é respondida, sabe por quê? Desculpa tomar um pouco de tempo, porque eu não vou conseguir cantar assim, então. Porque às vezes nós pedimos só para nós, para gastarmos nossos próprios deleites, como diz Santiago. E quando você tem um desejo no seu coração, um fundo que clama dentro de você, é porque tem um fundo para responder. E esse fundo é a vontade de Deus. É o que Deus precisa. Muitas das vezes não é respondido porque nós estamos pensando só em algo para nós. Deus respondeu a oração para nossa satisfação. Ana ficou 25 anos orando no altar, pedindo um filho, e não recebeu um filho, porque ela queria um filho para tirar o seu opróbrio, para satisfazer a sua necessidade. Ela tinha o desejo de um filho, mas Deus tinha necessidade de um profeta. Amém. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um rei, um juiz, um profeta e sacerdote. Por isso, enquanto Ana estava pedindo um filho apenas, mesmo que no altar, sua oração ainda não foi respondida. Mas quando ela disse, quando o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor, ela saiu grávida do altar. Você diz, não, ela ficou grávida em casa. Não, em casa ela já estava deitando com seu marido 25 anos e não engravidou. Então não é casa, ela saiu grávida do altar. Glória a Deus. Ela atendeu. Aí depois veio o desafio. Depois que recebeu aquilo que Deus deu para ela, aí ela teve que devolver. Com 4 anos de idade, ela teve que levar esse menino de volta para o templo. Eu creio que foi um grande desafio. Lá tinha um lugar e tinha um homem que recebia as ofertas. O homem era acostumado a receber bois, ovelhas, dos sacrifícios que vinha para sacrifício ali. Naquele dia, aquele homem, que era o assistente do sacerdote, que recebia as ofertas para entregar, para levar para o altar, quando as portas se abriu, chegou Ana, disse para ele, eu vim trazer minha oferta. Aquele homem olhou na mão dela, mas que oferta? Não estou vendo a oferta, não tem nenhuma pombinha, nenhum carneiro, nenhum boi, não tem nada. Que oferta você veio entregar? Qual que é o sacrifício? Ela vinha trazendo o menino, falou, essa é a minha oferta. Esse menino foi gerado com lágrimas no altar, e é com lágrimas que ele vai voltar para o altar. A sua bênção que você recebeu com lágrimas orando, que você buscou com lágrimas, devolva a Deus com lágrimas. Amém. Aquilo que vem do altar, devolve para o altar. Não é seu, é de Deus. Aquilo que Deus te deu, que vem de cima, tem que voltar para cima. E você nunca perde de entregar algo que é de Deus para Deus. Glória a Deus. Ana, aquela oferta aquele dia foi diferente.
Isso é uma longa história, eu vou parar por aqui. Mas ele entregou o menino. Aquele menino serviu por 10 anos no altar, o sacerdote ali. Com 14 anos, aquele menino ouviu a voz de Deus. Ele estudou mais 16 anos, que era o regime da lei. Com 30 anos, as portas que um dia foram fechadas, foram abertas. Um dia a Ana entregou uma criança no altar. Ana recebeu um rei, sacerdote e profeta. Amém. Glória a Deus. Tudo que você dá para Deus, você recebe 30, 60 e 100% a mais. E glória a Deus. Deus não fica devendo para ninguém. Tudo aquilo que você dá para Deus, pode ter certeza que Deus te dá 30, 60, 100% mais. Graças a Deus. Em média, essa é a média de Deus. Fora o sacerdote, fora Samuel, Ana também teve outros filhos depois. Porque Deus abençoou. Glória a Deus. Falando de altar. Amém. Deus abençoe. Um dia já fala, esclarece isso melhor. Aquele que são amém. Vem passar pelo mundo. Deus abençoe meus irmãos. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Amém? Graças a Deus. Você já percebeu que temos uma grande bênção nesta noite? Amém. Deus é libertação, Deus é vida. Você pensar no altar, o irmão Brana diz que a nossa vida começa do altar. Né? E o irmão Brana diz também que o nosso coração foi feito esse altar, morada de Deus, desde o Pentecostes, quando Deus desceu para o coração do homem. Então, aqui está a nossa vida. A nossa vida veio de Deus. Ele nos fez... Eita, Marta, estou tomando a sua pregação. Tomando o seu ensinamento. Ele nos fez reis, sacerdote e profeta. Deus fez isso conosco? Primeiro, Ele nos deu uma mensagem profética. Ele nos lavou em seu sangue. Apocalipse diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Que coisa tremenda, né? Mostrado lá em Samuel. Samuel foi um profeta. Ele foi rei que trazia as leis de Deus para Israel. Então ele era rei, ele era o sacerdote que ministrava a palavra e era rei que governava com a palavra de Deus. E agora Deus é o nosso rei dentro de nosso coração, nos dando a graça dele mesmo estar governando a cada um de nós. Amém? Ter o Espírito Santo não é ter qualquer coisa, é você ter o Deus eterno, o Criador no seu coração. Isso deve apertar o nosso coração. Não é qualquer coisa. Quando dizemos, eu quero o Espírito Santo, é a mesma coisa dizer, eu quero o meu Pai Criador no meu coração. E quando Ele está em nosso coração, a nossa vida não pode ser de qualquer jeito mais. Né? Não pode ser. É uma vida dedicada a Deus, ao altar de Deus. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. O pastor José vai pregar a palavra de Deus para nós. Depois, quando o senhor terminar a pregação, o senhor ore, consagre este óleo. Eu vou estar orando para os irmãos. O irmão Paulo pediu uma oração, eu vou estar orando e ungindo ele. Amém? Então vamos, pela graça de Deus, ouvir a palavra. Vocês estão animados? Amém. Amém? Irmão Itamar, vamos somente crer.
E vamos receber o pastor José do Carmo, veio lá de Belo Horizonte, Betim, Belo Horizonte. Está conosco esse final de semana. Amém. Só vende crer, só vende crer, tudo é possível. Aleluia. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu nem creio que nem preciso dizer o quanto estou satisfeito de estar aqui com vocês. Eu creio que todos que devem estar aqui com essa comissão de pregar devem dizer o mesmo, né? E creio que todos estão sendo sinceros, porque eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Eu, baseado nessas palavras que Deus usou o Itamar, o pastor Norivan, eu gostaria também de falar, aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão. É um campo muito vasto. Amém. E o nosso tempo, nós trabalhamos contra o tempo, né, pastor? Eu quero falar exatamente sobre o que Deus iniciou aqui. Eu quero dar continuidade a isso, e para isso nós vamos precisar da ajuda de Deus. Amém. O Espírito Santo ele tem que estar aqui, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada se ele não estiver em mim. Amém? Amém. Eu quero falar sobre fé também. A gente sente que a igreja andou um pouco esfriada e parece que essas coisas foram desaparecendo, né, da igreja, e o cristianismo hoje está muito frio. Quero dizer a vocês também que há um tempo atrás eu vivia carregando um fardo pesado, pastor de uma grande denominação, família toda do meu lado, esposa era pregadora também. E lá nós usávamos todos os dons que Deus tinha nos concedido. Tanto eu quanto os filhos, éramos felizes, foi muito bom. Hoje mesmo eu estava comentando com o Norivan como eu tenho saudades daquela época. Foi muito bom, mas foi melhor quando ele me tirou de lá. E como que ele me tirou? Parece um pouco estranho, né? Deus teve que provocar um acidente na minha vida, e eu louvo a Ele por ter feito isso. Foi a única coisa que me parou para me ouvir essa mensagem. Amém. Deus sempre enviava um evangelista, um irmão, igual a vocês, uma irmã, mostrava o profeta. Eu não tinha tempo, eu sempre estava ocupada no meu trabalho e nos trabalhos da igreja. Nós tínhamos culto todos os dias, e todos os dias eu saía às 6 horas da manhã para o meu trabalho natural. Chegava mal, tomava um banho. Às vezes eu nem tinha tempo de tomar um banho, só punha o paletó, porque a coisa lá é pesada. Se você não tiver um paletó, você não pode nem pregar. Você com uma roupa dessa aqui que eu estou, você está fora de comunhão da igreja. Muitos devem saber disso, que as igrejas, é isso, os ensinamentos dessas denominações. Então a coisa era muito complicada, mas um dia Deus provocou um acidente. Nesse acidente eu perdi o movimento de uma das pernas, a outra é toda cheia de metal. E Deus havia feito uma promessa para mim, que através de um irmão, ele usou uma irmã, dizendo para mim que ele ia fazer de mim um instrumento, para que eu levasse a palavra dele por lugares que eu nunca havia nem imaginado. Quando essa profecia, essa mulher foi usada para dizer isso, pastor Norivan, eu imaginava o que Deus vai fazer com uma pessoa igual eu. Na realidade eu nem disse pessoa, eu falei um cara, porque eu mal lia a Bíblia, eu não ia culto, eu não ia a lugar nenhum. O meu vocabulário era gírias, era contar piadas. Eu não conhecia essa linguagem.
Então eu pensei, o que Deus vai fazer com um camarada igual eu? Um lixo igual eu? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus cumpriu a promessa na minha vida. Depois que aconteceu o acidente, depois que de bem sucedido na igreja, uma igreja grande, enorme, eu já disse isso para alguns irmãos aqui, o Itamar sabe disso, o Norivan, e eu tenho dito isso para a glória de Deus. Depois de uma grande igreja, mais de não sei quantos membros, eu tinha quase 3.000 membros, eu tinha um corpo de mocidade de 120 e poucos jovens, tudo com instrumentos, aparelhagens de som, a coisa mais linda. Tinha um microfone e eu não agradasse daquele microfone, eu falava, olha, esse microfone não está bom. No outro dia, a própria juventude ia com o próprio dia deles, trazia outro microfone de qualidade, de etiqueta, de famoso, coisa boa. Era assim. Eram todos ali dispostos. Então eu era bem sucedido. Deus ouvia as nossas orações. Eu vi muitos cânceres serem expelidos através de oração de um dos meus filhos. Né? Então era tudo muito bom, tudo bonito. Mas um dia veio o acidente, então me entristeci. E eu lembrei da profecia. Então eu questionei com Deus. Depois de ver minhas pernas, eles cortando meu carro, que foi para o ferro velho, eles cortando o corpo de bombeiro, o resgate, tirou, eu fiquei entre a serragem, todo embolado. Então eu disse para Deus, puxa Senhor, o Senhor um dia me fez uma promessa, eu não acreditei, mas eu sempre tive uma esperança lá no fundo, porque eu gosto de pregar o seu evangelho. O Senhor disse que iria me usar em lugares que eu nunca tinha ido na minha vida. E se o Senhor não fez isso até hoje, eu com o corpo todo perfeito, com as pernas boas e tudo mais, eu mal prego em Belo Horizonte, eu era muito convidada, a minha família, a minha mulher, então era muito mais convidada para pregar do que eu. Mas eu disse isso para Deus, logo agora desse jeito, as pernas separadas, toda arrebentada, o meu maior dor foi essa, de lembrar da profecia. E agora, o que o Senhor vai fazer eu, depois de eu ter perdido as duas pernas? Como o Senhor fará isso, se o Senhor não fez? Enquanto eu estava são perfeito. E hoje, irmãos e irmãs, para a graça de Deus, eu posso dizer que eu conheço quase todas as capitais do Brasil. Hoje mesmo eu estava falando com ele, eu conheço Porto Alegre, já fui pregar no Nordeste todo, Brasília, Goiânia, todos os lugares que eu nunca imaginei ir. Agora eu vou com essa mensagem. Amém. Amém. Agora eu vou com essa mensagem. Depois de Deus prometeu, Ele cumpre. Amém. Amém. E como eu estou dizendo a vocês, eu conheço os lugares mais lindos do nosso país. Os lugares que vocês falar, qualquer pessoa milionário daquela não falar, eu tive, eu também já tive. E digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, eu conheço todos esses lugares maravilhosos e lindos, luxuosos e tudo mais, pregando o Evangelho. Depois disso aconteceu. Mas não tem lugar melhor no mundo para mim estar, nesse momento, sem ser esse aqui que Deus me trouxe. Aqui é o melhor lugar para mim hoje. Amém. É o lugar mais lindo, é um lugar que pode ser lugar para outros aí fora, mas é aqui que Deus me trouxe hoje. E eu estou feliz por estar aqui nesse ambiente gostoso, dessas pessoas que amam, respeitam a palavra de Deus. Se Deus algum dia te fez uma promessa, erga a cabeça e creia. Amém. Creia em Deus, porque Ele é fiel. Amém. Falando sobre fé, nós sabemos que existem muitos tipos de fé. Né? Temos fé de muito jeito. Né? Tem pessoas que têm fé de pôr uma ferradura ali de cavalo na porta e creem que aquilo vai espantar demônios. Tem outros que têm fé de pôr um raminho de arruda na orelha e aquilo vai espantar mal olhado. Então, tem fé de todo tipo. Eu disse que o assunto era vasto. Não é verdade? E outro dia mesmo eu fui retirar um dízimo, porque nós pastores também temos que devolver nossos dízimos. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fui a uma lotérica.
Então eu quero explicar por que eu fui lá. Ah, ele pode julgar? Não. Eu fui lá porque eu tinha que tirar um depósito para me depositar o meu dízimo, o dízimo dos dízimos, que o irmão Branham nos ensina, a Bíblia nos ensina. E chegando lá, mas então vamos lá. Eu cheguei lá e tinha um velho, talvez um pouco mais velho do que eu também já não sou. E ele estava na minha frente, então eu olhava lá, ele tirava um monte de cartão de loteria, dava lá e eu lá esperando, né? Querendo que ele terminasse. Aí a moça recebia aquele monte lá, ele registrava, ele pagava, tirava dentro da outra mochila, um outro tanto. Como é que fé desse homem, meu Deus? E vocês não pensem, vocês, que eles fazem aquilo, eles agem ali, crendo que não vai ganhar aquele prêmio. Eles fazem crendo que vão receber aquilo. É verdade. Quer dizer, um tipo de fé morta. É verdade. Uma fé correndo risco. E eu comecei a pensar em nós, cristãos. Se esse tipo de pessoas que têm esse tipo de fé, eles têm a fé, eles têm uma confiança, eles investem seus dinheiro, investem tanto naquilo, crendo que vão receber, e nós cristãos, sabendo que nós já recebemos. Amém. Nós não deveríamos investir mais ainda, não com dinheiro, é claro, mas com nossa presença, com nosso glória a Deus, dizendo, pregando o Evangelho, Glória a Deus. dando um bom exemplo na rua. Isso não é nada. Eu comecei a pensar, Deus, pastor, Amém. falei, meu Deus, será que eu não deveria ser mais alegre do que esse homem que está ali arrancando o dinheirinho dele com satisfação, enfiando num saco sem fundo, arriscando uma fé que não tem nada a ver com uma fé cristã, uma fé em Deus, uma fé genuína. Mas existe esse tipo de fé. E nós, a nossa fé não deveria exceder a essa fé dessas pessoas? Tem pessoas que têm coragem, têm uma fé tremenda de... Eu já ouvi, eu nunca vi, mas já ouvi, de pôr uma cruz pesada no ombro e sair lá de Salvador, na Bahia, e caminhar com aquilo lá na Aparecida do Norte, a pé. É um tipo de fé. É um tipo de fé. Tem pessoas que fazem tantas coisas estranhas, crendo que aquilo vai lhes trazer algo de Deus. E Deus não está nessas coisas. Mas se nós tivermos fé nele, ele estará. Amém. Então, a Bíblia diz que a fé vem no ouvir a palavra de Deus, não é? Então nós vamos ouvir Amém. a palavra de Deus. Tá bom? Amém. Por que, irmãos? Essas pessoas, elas cometem esse erro porque elas não têm uma liderança, elas não têm um guia. Você tem um guia? Amém. Eu tenho um guia. Eu tenho um guia. Amém. Ele disse que quando ele enviasse esse guia, o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Amém. Toda a verdade, não é só um tanto, tem toda. Toda. Agora, você tem que acreditar no guia que está te guiando. É verdade. Não é verdade? Eu chego aqui em Franca, por exemplo, se esse homem ou qualquer um de vocês aqui nessa cidade, se vocês me soltarem, eu me perco. Eu vou precisar de que um de vocês, conhecedores daqui, me mostre aonde eu vou, aonde eu saio, o que eu tenho que fazer, porque senão eu me perco. Não é verdade? Agora, na nossa vida cristã, quando se trata de salvação, é muito mais ainda. Eu até estou me lembrando de uma historinha que o irmão Brana conta. Aleluia. Vocês já ouviram ele falando? Parece que está... eu me esqueci agora qual a mensagem que está, mas eu vou me lembrar. Me parece que é um guia mesmo. Ele fala sobre aquele patinho. Aquele patinho, o irmão Brana disse que ele vivia numa lagoa e aquele pato vivia ali. E um dia veio uma cerração, uma neve, e foi esfriando tudo ao redor daquela lagoa.
Então foi congelando tudo, ficou tudo branco, esfriando. E ele fala, o irmão Brana diz assim, que foi esfriando tudo. E o patinho lá, mas ele fala que aquele patinho nasceu para ser um guia. Ele era um guia, ele já nasceu com essa determinação de ser, não que ele tenha determinado, mas Deus o fez com esse propósito. Então quando amanheceu o dia, aquele patinho olhou, estava tudo frio, tudo branco ao seu redor, e aquele gelo, ele começou até a gritar, mamãe, o que é isso? Mas como ele sabia direitinho onde ele estava, ele foi para o centro da lagoa e ficou ali. Aí ele disse assim, aquele pato, ele nasceu um guia. Amém. Aí ele pega e mostra um ganso, pescoço empinado mesmo, grandão, passando, passou e foi direto. Ele falou assim, que quando aquele patinho entrou, os outros todos acompanharam ele. Ele começou a chamar o irmão Brana. Me dá minha bolsa aqui, eu acho que eu estou com essa mensagem. Vamos ver. Então o irmão Brana disse que ele começou assim, quá, quá, quá. Os outros patinhos também. Deixa eu ver se está aqui, irmãos. Se ela estiver aqui, nós vamos falar sobre isso agora, é melhor. Quer ver? Um guia está aqui. Graças a Deus. Eu não sei se vou conseguir ler legivelmente, porque eu estou sem meu óculos, ficou na casa do pastor Norivano. Eu vou colocar um pouco distante. Olha, você já notou os gansos selvagens passando? Você quer ler para nós? É porque eu não vou conseguir ler assim, tão nitidamente. Por favor, leia aqui, pastor. Esse. Na hora que estiver bom, você diz. Tá? Sim. Você já notou os gansos selvagens passando? Os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá, numa lagoa, em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa, situada lá nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora daquela lagoa, mas nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser líder. E de repente, certa noite, houve uma grande nevada que veio através do topo das montanhas. O que acontece? Aquela brisa fria desce por ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo: mamãe, o que significa isto? O que isto significa? Veja, ele nunca sentiu aquele tempo frio antes. Ele começa a notar em redor, à beira da lagoa, que ela começa a congelar. Gelo chegando à lagoa. Ele não sabe, mas de repente, ele nasceu para ser guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa quando isto lhe acontecer. Aleluia. Chame isto o que quiser. Nós chamamos isto inspiração. Graças a Deus. Ou você pode chamar isto, só instinto. O que seja. Ele nadará direto para o meio da lagoa. Estenderá aquele pequeno bico para o ar e começará a fazer quá, quá, quá. E todo pato na lagoa virá diretamente a ele. Por quê? Eles conhecem seu líder, simplesmente pela maneira dele grasnar. Graças a Deus. Amém. Conhecendo o seu líder. Enquanto o ganso passou na Norivano, não pegou essa parte. O ganso leva... O irmão Brana diz que um ganso só conseguiu levar milhares de outros gansos para Inglaterra. E lá eles se perderam, porque o ganso não sabia voltar. Ele não tinha nascido para ser líder. E aí eu fiquei pensando, não é essa a situação em que se encontram as igrejas? Uma friagem. Ninguém se alegra com a mensagem mais. Ninguém
tem coragem, já foi impedido, já emudeceram os crentes da nossa era. Muitos não têm coragem de gritar por socorro de Deus. Fazer como o cego de Jericó, Bartimeu. Hoje, às vezes, nós não sabemos, você não imagina o poder que você tem dentro de você. Você não precisa ficar esperando para um outro vir e te orar por você. Porque isso tem que estar dentro de você. Amém. E se isso está dentro de nós temos o poder em Glória a nós. Deus. Glória a Deus. Aquele patinho, ele conhecia o centro da mensagem. E quando ele via a coisa esfriando lá, ele ia para o centro, ele ficava ali esperando. E quando ele chegava ali, os outros todos vinham para ficar ao seu redor. Porque ele tinha conhecimento do centro. Ele sabia. Então, se nós não conhecermos, não soubermos em quem nós temos crido, como Paulo falou, nós vamos ser igualzinho aos outros, sermos dominados por gansos. E Amém. Amém. Amém, Jesus. Isso pode nos levar à perdição. Podemos perder por aí. Muitos têm estado perdidos ouvindo o quá-quá-quá de um ganso. Aleluia. Glória a Deus. Você que tem a Bíblia, pastor Norival, mais uma vez, por favor, leia esse versículo aqui para mim e provavelmente os dois a seguir. Esse 16 aqui é Daniel 3. Os irmãos fiquem de pé só um momento para a leitura. 3, Daniel 3, 16 e 17. Amém? Amém. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fique sabendo, ó rei, que se não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém. Leia aqui também, Judas. Eu gosto muito de ler as escrituras, viu, irmãos? Porque senão a gente fica colocando as nossas ideias e não foi assim que fomos ensinados. Não é verdade? Amém. Nós temos que crer nela como ela é. Não colocar nossas ideias sobre ela. Livro de Judas, antes de Apocalipse, né? Eu estou pedindo pastor Norivan porque eu estou sem meu óculos. Não vou ter dificuldade. O 3. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Amém. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Não é 2, 3, uma vez aonde, pastor? Amém. Que essa fé foi dada aos santos. Né? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado
Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, o Senhor que muitas vezes tem falado com os seus filhos neste lar, com essa família, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que venha nos usar mais essa vez, para que o Senhor possa, ó Pai, falar conosco, comigo também nesta noite, ó Pai. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua palavra. Ela é o nosso alimento. Glória a Deus. Ela é o nosso saber. Aleluia. Ela é a fonte de sabedoria para É verdade, nós, Pai. Senhor. Ela nos dá força para vencer, ó Pai. Oh Deus, todos nós estamos carentes do Senhor. Glória a Deus. Precisamos, necessitados, ó Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui, ó Pai, para nos socorrer. Ajude cada irmão, ó Pai, na sua necessidade. Oh Senhor, às vezes nós reclamamos porque estamos sozinhos aparentemente, mas o Senhor está conosco, ó Pai. Oh Pai, quanto mais o Senhor que essa era o colocou para fora da igreja, ó Pai, o que não faria conosco. Oh Senhor, te damos graça por tudo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai. Fazer parte desse rebanho, dessa noiva que o Senhor tem aqui nessa terra. Por mais esse pouco de tempo. Fala conosco, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Se porventura tem alguém aqui que necessite disso, mostre para ele, ó Pai, o poder que ele tem para isso. Aleluia. A cura está em nós, porque o Senhor já conquistou isso por nós, ó Pai. Foi o preço do teu sangue, Senhor. Dai-nos a tua graça, Pai. Temos tanto que lhe pedir. Mas estamos querendo buscar primeiro o teu reino, Senhor. Aleluia. Porque sabemos que todas essas coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Mas queremos ver isso, ó Pai. Quero ver os meus irmãos desfrutando das tuas bênçãos, Senhor. O Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é um Deus que nos perdoa, que nos salvou, nos perdoou. O Senhor é tudo em nossa vida, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, estamos aqui. Glória, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Sim. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, os que estiverem de pé. Judas, né? Exortando a fé dos irmãos que uma vez foi dada aos santos. Uma vez. Aí nós teríamos que voltar lá no princípio, como o irmão Brana sempre faz, né? Amém. É nós sempre voltando lá no princípio. Mas eu sei que os irmãos estão esclarecidos sobre esse assunto. Às vezes nós vamos falar desses assuntos, ele se torna um pouco difícil, porque estávamos numa geleira, né, numa lagoa fria que se esfriou. Alguém emudeceu. Alguém mesmo com problemas ficou até mesmo sem jeito de dar um pedido de socorro para Deus. Senhor, eu estou aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Porque ficávamos receosos que alguém do nosso lado, para, você está atrapalhando a ordem do culto. Ei, irmão, você está atrapalhando, vai lá para fora com essa gritalhada. Ô, irmão, não pode fazer isso aqui dentro. Verdade. E com isso foi esfriando. Foi esfriando. Um câncer. Começou lá na sola do pé. Foi corroendo, corroendo, corroendo. Com um pouco mais morreu. Mas graças a Deus,
que Ele está sempre separando os filhos, Amém. os vivos dos mortos, dos frios. Glória a Deus. Não foi isso que Ele disse? Que vomitar-te-ei, porque não és frio nem morno. E isso nos impediu muitas vezes, nos colocou com vergonha do nosso Deus de clamar, como muitos que têm coragem e recebem, não é verdade? E agora nós vemos esse apóstolo falando, exortando os irmãos para lutar para aquela fé que uma vez foi dada para eles, mas ele percebia que aquilo já estava acontecendo. Então ele exortando os irmãos, reanimando os irmãos a lutar por aquilo. Lutem por isso. Amém. Isso é de Deus. Glória a Deus. Isso não é de homem, isso não foi escritor, isso não foi um dono de igreja, um bispo. Isso é Deus que colocou em vocês. Então eu quero exortar-vos a lutarmos pela fé que uma vez vos foi dada aos santos. E hoje nós nos deparamos com uma condição muito semelhante àquela. Como eu disse, existe muito exemplo de fé. Se nós abrir lá em Hebreus, então nós vamos ver aquela galeria da fé dos nossos irmãos. Não é verdade? Que Moisés, pela fé, preferiu viver o opróbrio de Jesus Cristo, né? A viver os prazeres momentâneos lá, sendo preparado para ser o segundo faraó, como diz o irmão Brana. Não é verdade? Então nós vemos tudo isso. Amém. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver todo o exemplo de fé ali naquele livro. Mas para nós termos uma fé viva e eficaz, é como eu disse, você tem que conhecer o seu guia. Porque se você não conhecer, você está mal informado, você vai se dar mal. Tem gente que tem fé, igual eu disse. Hoje se fala muito na fé para o rápido. Não é verdade? Tem muitos tipos de fé. Nós poderíamos escolher uma aqui e firmar nela, mas eu quero falar sobre uma fé. Não pelo meu intelecto, não porque eu pensei, não porque eu olhei para vocês e quis falar nisso, mas é porque o Senhor quer nos falar sobre isso. Amém. A verdadeira fé, uma fé perfeita. O irmão Brana pregou sobre a fé perfeita. E se tem uma fé perfeita, tem outras que não são perfeitas. É verdade. São imperfeitas. Não é verdade? Glória a Deus. Então você tem que conhecer o seu líder. Amém. Você tem que conhecer ele. Como Paulo ergueu, ele falou, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ele tinha certeza, ele tinha confiança. Depois de ter andado em denominações, ser filho de pastor, ser filho de pastor mesmo, né? O pai de Paulo, aqueles homens, bispos, aquelas coisas todas, seguia aquela religião dele. Depois de tudo aquilo, quando ele teve um encontro com a coluna de fogo, mudou a visão dele. Aí ele teve uma fé perfeita, aí ele teve uma visão nítida de quem ele estava seguindo. Até então ele estava seguindo rituais, costumes de igreja. Não é verdade? Mas agora Paulo se vê de pé diante de Deus, cheio de Deus, podendo falar para os irmãos. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Amém. Eu já ouvi muitos homens, muitos pregadores famosos até pregando, irmãos, não olhem para mim, não olhem para mim. Paulo já era diferente, irmãos, olhem para mim, sede meus imitadores. Ei, glória. Você já viu isso? Irmãos, não olhem para o homem que está aqui, irmão, que eu sou Fábio, eu também sou isso. Paulo já é diferente. Olhem para mim, sede meus imitadores. Amém. Porque eu sou imitador de Cristo. O irmão Brana fala a mesma coisa. Pode ser ele igual a ele, pode ser ele. Então, por aí você vê um grande Glória a glória Deus. nisso. Agora, como que você vai crer no seu guia? Vamos ver se você... Eu não vou conseguir ler, infelizmente, não vai dar. Eu gostaria... Veja bem, olha, eu vou tentar ler aqui, olha. Deixa eu ver aqui, olha. Olha.
Disse Jesus, olha, eu vou ler aqui, deixa eu ver, a unidade de um Deus. Parágrafo, meu Deus, onde está o parágrafo aqui, pastor? 87, 88. 88, então eu vou pegar aqui, olha. Disse Jesus, sua última comissão para a igreja. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Amém. A que distância? Ele faz a pergunta, olha. Esses sinais seguirão aos que crerem. A que distância? Irmão Brana está fazendo a pergunta. Em todo o mundo, ele mesmo responde. Para quem? Cada criatura. Estes sinais seguirão alguns deles. E a Escritura diz, os seguirão todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem coisa mortífera, isto não lhes fará mal. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém. Isto foi o que Jesus disse. Glória a Deus. Aleluia. Dê para você perceber o seu guia agora? Quem é o seu guia? Aleluia. Então, perceba. Isso foi o que Jesus disse. Quando? Não determinou tempo nenhum. É para sempre. Enquanto Amém. tiver um cristão aqui, ele tem esse poder. Glória a Deus. Enquanto tiver um de nós aqui, ele tem esse mesmo poder. Que isso foi dado para nós. É verdade. Ué. Então veja bem. Esses sinais seguirão crentes. Não pensadores negativos, não membros de igreja intelectuais, mas crentes nascidos de novo. Amém. Que tenham saído do intelectual ao coração, aonde Deus toma o trono em sua sala de controle, para controlar sua emoção, para controlar sua fé, para controlar seu caráter. Deus deseja te encher, porque Ele quer te encher. Com que Ele deseja te encher? Ele deseja te encher de si mesmo. Amém. E o Espírito Santo encher com o Espírito Santo. Glória a Deus. Tá vendo? De que Deus, para que Deus precisa te encher? Por que Deus quer te encher? De que Ele quer te encher? De si mesmo. Amém. Deus, Ele quer te possuir. Deus, Ele quer entrar dentro de você, dentro de nós. E se Deus está em nós, pediremos o que quisermos. Amém. Se Deus está em mim, eu faço qualquer coisa que Jesus disse. Glória a Deus. Isso não foi determinado para um homem só, é para todos que crerem. Glória a Deus. É para todos aqueles que crerem. Então por aí você já começa a perceber o seu guia. Se ele é seu guia, você está se identificando com ele. Amém. Se ele disse que ele estaria aqui nos sinais do tempo, dando isso para nós, isso que foi dado lá no nosso princípio. Porque o que nós temos que entender é que o nosso início não foi ontem quando nós aceitamos Jesus, foi lá, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi lá naquele princípio, aquilo chegou a nós. É a mesma comissão, nós somos o final da história da igreja aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Oh meu Deus! Glória a Deus. Então, uma vez identificados, sabendo que estamos correto dentro disso, estamos no centro da lagoa, aí nós podemos ter confiança que Deus fará o que Ele prometeu. Amém. Então, eu não vou mais. Olha, Jesus disse em Lucas 24, 23, que recebereis o poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Então, deixa eu pôr mais longe. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, Glória. até os confins da terra. Amém. Quando receberás seu grau de doutor? Quando recebereis
o bacharelado da arte. Não, mas quando receber o Espírito Santo, Amém. então ser-me-eis minha testemunha, através dessa geração, das gerações que hão de vir até os confins da terra. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu como um vento todo poderoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, sinais e maravilhas foram feitos no meio deles. E os intelectuais disseram: varões e irmãos, como poderemos fazer para sermos salvos? É verdade. Glória, Senhor. Então isso foi dado para nós lá. Nós temos que, como o pastor Norivan, nós não podemos limitar Deus dentro de nós, porque Deus não está dentro do nosso limite. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que deixar a nossa fé caminhar com a palavra e termos certeza que estamos dentro disso. Você tem que se ver nisso e isso dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, Amém. em vós. Então quando você abre isso e se vê, é o seu espelho, você olha e se vê aqui dentro. Não importa, pode balançar, pode gelar, pode cair chuva de gelo, pode ser. Você está firme ali, ó. Você está firme ali. Então você tem que crer primeiro. Para você ter um tipo de fé perfeita, você tem que saber em quem você tem crido. Caminhando nessas pegadas, seguindo as pegadas do homem que você tem certeza. Não é imaginar, não é um Deus lá e eu cá. Não é ficar pensando, é exercer isso, é ser isso, não se envergonhar disso. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. Então, meus irmãos, veja bem, só para você ter certeza, e eu também, eu quero ter essa certeza, eu quero sair daqui confiante, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu quero sair daqui. É igual uma vez eu estava numa turma de irmãos, nós fazíamos campanha, o Norivan até passou numa das montanhas, as montanhas mais altas que nós temos lá, eles denominaram ela montanha, 3 irmãos, são as mais altas, lá é muito montanhoso, lá onde eu moro. Então nós fazíamos lá. Então o irmão, para me incentivar a ir lá, que é muito bom também, irmão, eu não estou criticando isso, uma crítica destruidora, não, fora de mim, eu não tenho nada contra isso, eu sou igual o irmão Brena, eu não tenho nada contra essas coisas. E inclusive eu até ia depois, mas ele, para me incentivar, eu nunca tinha ido, ele virava para meu irmão José: vai, chama o irmão Gabriel, vamos lá, olha, teve um irmão que sai da conta, você ficar lá 3 dias, quando você sai de lá, você só levanta a mão dentro da igreja, os demônios, tudo cai. E é verdade, irmão, aquilo não é mentira não, é verdade. Vocês estão entendendo? Então, para incentivar o outro a ter fé de fazer determinadas coisas. Então veja bem, só para nós finalizar esse assunto de quem está nos guiando. Você tem que ter certeza, se é a igreja, se é o pastor Norivan, se é eu, ou seja lá quem for, ou se é Deus, o Espírito Santo. Amém. Ou se você está aqui e ele está do seu lado, não, ele tem que estar dentro de você. Ele tem que estar dentro de você. Não importa a situação que você esteja, se você esteja passando necessidade, se você está doente, não importa com isso. Você tem que entender isso, você tem que comer isso tem que estar dentro de você. É como você come um pedaço de bolo e aquilo fica lá dentro. Apóstolo Paulo ele diz: vós sois epístolas lidas, cartas da Bíblia, mensagem lida. Nós temos que ser isso, nós temos por obrigação. Amém. Ser isso, alguém tem que olhar você, lá vai um Brana ali, lá vai uma irmã Brana ali, lá vai um irmão ali, não importa a situação, não importa em que condição você esteja, seja manco, com dor de barriga, vomitando, qualquer coisa. Glória. Glória a Deus. Não deixa o diabo te atrapalhar colocando coisa. Aleluia. Alguém chegou no irmão Brana uma vez
e disse para ele: como que você pode crer numa coisa dessa? Um Deus que vê seus filhos sendo empurrados nas aulas de leão e ele nada faz por aquilo, ele está lá de braço cruzado sem fazer nada. Como você crê numa coisa? Eles não interessavam no que as pessoas estavam pensando, eles tinham confiança, eles iam sorrindo, orando, eles enfrentavam a situação. Aqueles homens, os apóstolos, os iniciantes da nossa igreja, em que nós fazemos parte, eles eram presos como ladrões, como vagabundos, como marginais. É verdade. Mas eles não se importavam, eles cantavam lá dentro. Amém. Eles não foram presos porque roubou algo de alguém, eles não foram presos por nada disso, por ter matado ou roubado algo. Foram presos por causa da mensagem, da palavra de Deus. No entanto, eles não ficaram ali resmungando com o outro. Falando, tá vendo? Você me trouxe. Você fica pregando isso aí, por isso que eu estou aqui com você, rapaz. Você não vê esse diálogo lá dentro? Você não vê eles falando isso um com o outro? Tá vendo? O que você me meteu, rapaz? Tá vendo a situação que nós estamos aqui? Agora, cadê Deus para nos tirar daqui? Não, você não ouve esse tipo de diálogo entre eles. Glória a Deus. Você vê eles louvando. Amém. Aleluia. Ei, não glória. importa a situação. Esteja do lado de Deus, esteja certo de Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Meu Deus, Deus. pena que o tempo não dá, hein, irmãos? O tempo é contra nós mesmo. Oh, meu Deus, talvez eu nem consiga ler isso aqui mais. Como é que podemos ver outros grandes sinais de maravilhas feitos em outros e nós? Isso deveria causar um estado de desespero, que estamos decididos ante Deus. Os sinais de sua vida deveriam, olha só, irmãos, os sinais de sua vida deveriam, eu já estou lendo desespero, né? no parágrafo 52, apenas está sem meu óculos. Então, veja bem, os sinais de sua vida deveria trazer toda essa congregação, quando temos tido isso. Isto da palavra, e o Espírito Santo tem nos dito: vá a um certo lugar, tal e tal, coisas acontecerá. Não nos diz o que era, mas acontecerá. Nós vamos ali, isso acontece daquela maneira. Os jornais anunciam isso, as revistas anunciam isso, mostram a foto. Voltamos aqui e vemos aqueles grandes mistérios escondidos na Bíblia, abertos para nós em um novo campo que nem conhecíamos antes, e harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus. Amém. No entanto, nem fazemos nada. Irmãos, eu tenho ouvido. Eu viajo muito, como eu disse para vocês, então eu pego o meu celular e ligo o rádio em algumas cidades que eu estou passando, porque não é toda a área que pega rádio. Então eu vejo esses pregadores denominacional falando: irmão, Jesus está voltando, querido, você vai ficar assim. Eles estão desesperados esperando Jesus voltar. Todas as campanhas deles se dizem: irmão, Jesus está voltando, vamos fazer uma campanha, irmão. Oh, irmão, volta para Jesus, irmão, não fique desse jeito, irmão. Eles estão desesperados em esperar Jesus voltar, que dirá nós? Glória a Deus. Não deveríamos estar também nos movimentando, usando o que Ele nos deu, é nosso, é seu. Oh, meu Deus, enquanto eles gritam, eles clamam pela vida de Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Então, no fim das mensagens, vemos a ação. Presta atenção nisso, amados. Por favor, não desvie as suas mentes disso. Isso é especial para nós. Glória a Deus. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo. Visivelmente. Mas como se vê o Espírito Santo?
O Espírito, para você ver, ele teria que estar em alguém. Para você vê-lo. Não se vê um Espírito, não se apalpa. Mas se ele estiver aqui, Ei, glória. eu o vejo. Vamos lá. Visivelmente ante o povo, até mesmo o fotografamos. Olha, fotografaram ele. O vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é simplesmente um pregador, não é uma certa congregação. É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Amém. Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Amém. Isto deveria nos lançar em desespero. Glória a Deus. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus eterno que estava encarnado em Jesus, agora nós o vemos nitidamente, visivelmente. Para se ver o Espírito Santo, você tem que ver alguém. Você pode enxergá-lo agora, não em mim, mas na mensagem que eu prego. Glória a Deus. O Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê, mas vós crerão. Então tem um povo que crerão porque verão. Amém. Então tem um povo destinado a vê-lo. Graças a Deus. Só para finalizar sobre isso, porque aí eu entro na fé perfeita. Glória a Deus. Vocês estão numa expectativa, meus irmãos? Amém. Eu também estou, irmãos. Eu também estou. Eu estou me sentindo, oh meu Deus. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana. Glória a Deus. Oh meu Deus. O Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a igreja. Que igreja, irmão? Aleluia. Podíamos até citar nome, mas não vamos fazer isso. Nós não estamos aqui para isso. Estamos para sermos abençoados. Amém. Amém? Então, é Deus em carne humana. Visita a igreja manifestando Deus em carne humana, como ele fez antes de Sodoma ao queimar lá, que era um tipo. Então, Abraão, ele apareceu para ele. Ele apareceu. Nós já sabemos disso, não sabemos? Então, e todas as coisas que ele não fez através das eras da igreja, ele está fazendo agora, de volta à palavra. Amém. Depois vocês peguem isso e continuem. Desespero, agora o parágrafo, deixa eu ver aqui para vocês não ficarem. Parágrafo 21 em diante. Leiam, queridos. Tenham isso dentro de você. Guarde isso. Irmãos, Deus queira que não. Talvez eu nem esteja aqui mais para isso, mas eu tenho a impressão, porque se vocês já perceberam, já tiraram isso de muitos. É verdade. Já tiraram. Já tiraram. Tem muitas pessoas que não têm mais nem desejo de ler a Bíblia, que dirá a mensagem. Eu já cheguei em casa de cristãos da mensagem que estava empoeirado. Quer dizer, aquela geleira, aquele nevoeiro já entrou no indivíduo. Ele não tem mais, ele não enxerga, ele não tem mais calor de Deus dentro dele para ler uma mensagem. Então, isso vai ser tirado completamente. Completamente. Se nós não tivermos isso, guardar essas palavras dentro de nós. Glória a Deus. Como disse o salmista, eu guardei dentro de mim a tua palavra para Amém. não pecar contra ti, Senhor. Guarde isso, meus irmãos. Isso é vida para nós, enquanto muitos não querem nem ver. Nós queremos, nós precisamos. Isso é vida para nós. Vida, vida. E não é essa vidinha momentânea, não. É vida eterna.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, amados, se você tem essa fé, crê nisso aqui, certamente você terá uma fé perfeita. Como essa fé desses 3 rapazes que o Norivan acabou de trazer para nós do livro de Daniel 3, versículos 16, 17 e 18. Sobre aquele decreto daquele rei Nabucodonosor, decretou que ele faria uma estátua dele, e que aquele que não se dobrasse diante daquilo, ele lançaria numa fornalha de forno ardente. Mandaram, fizeram aquilo, mas os homens maus que ali estavam, que serviam os reis, eles por despeito, por ciúme, por não gostar de Daniel, porque Daniel ele era um homem que estava sempre lendo as escrituras, sempre em sintonia com Deus. Então ele estava sempre em oração. Talvez ele não tinha a Bíblia que nós temos. Provavelmente ele não tinha as mensagens também. Porque bem disse ele no capítulo 12 que Deus mostrou, olha irmão, ele tinha tanta sintonia com Deus que quando Deus mostrou para ele aquelas visões, ele disse: meu Deus, eu tenho visto isso, mas não entendi nada, quando será isso? Deus falou assim: olha, guarda essas palavras, porque elas estão seladas para o tempo do fim. Amém. E se tinha uma palavra escondida para o tempo do fim, teria que ter pessoas para crer nela. Amém. Então vamos lá. Então aqueles homens tinham ciúme, tinham raiva daquele homem. E disse para o rei que eles não estavam adorando aqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estavam fazendo o decreto do rei. Rei, ó, o senhor pôs uma ordem aí, então vai lá. O rei vai, me chama eles aí. Olha, eu mandei fazer uma fornalha aí disso, vocês não estão fazendo isso não. Olha, rei, sobre esse assunto nem precisa que nós falemos sobre ele. Não quero nem falar sobre isso. Porque realmente nós não dobramos e nem vamos fazer. E fique o senhor sabendo, tem mais. Amém. O Deus que nós servimos, se ele quiser, ele tira nós de lá. Agora, se ele não quiser, pode jogar lá, nós lá que nós vamos seguir. Mas dobrar que eu digo, nós não dobramos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que fé. Amém. Esse estava vendo quem estava aí, quem estava guiando ele. Ele sabia. O rei não via, os outros religiosos não viam, mas ele sabia. Amém. Glória a Deus. Olha, rei, fica sabendo. O senhor vai julgar, então joga de uma vez. Porque se o Deus que nós servimos quiser, ele tira de lá. Agora, se ele não quiser, pode jogar assim mesmo. Amém. Que exemplo de fé. Glória. Que exemplo de fé. Aleluia. Que exemplo, irmãos. Irmão, lá pro meu lado, eu não sei se aqui é assim. Qualquer coisinha, se você traz uma mensagem um pouco mais forte. Eu já vi muitos querendo sair da igreja. Oh, irmão, isso aí é pentecostal. Eu dou uma mensagem. Vira as costas, sai, vai embora. Que fé é essa? Tem muitos irmãos lá pro meu lado, não é desfazendo de cristão, não. É igual o irmão Brana fala, que isso é para crente. Amém. Isso é para crente. Glória a Deus. Tem muitos evangélicos, isso aqui é para crente. Crente é o que crê. Creio no arredo do pé. Ó, se quiser me julgar, me joga. Se Deus quiser, ele vai me tirar. Agora, se ele tirar, pode jogar assim mesmo. Eu vou tranquilo, porque eu sei que ele vai estar lá comigo. Amém. Aleluia. Eu sei que isso é uma obra dele na minha vida. Eu não me importo. Aleluia. Glória. Que fé, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu posso ver aquele povão ali, querendo ver. Aí o que o rei fez? Vem cá, chama um só, vai lá e aumenta o fogo. Tem para aquecer mais ainda. Vamos ver se eles amolecem. Quer ver? Vem cá, vamos lá. Mas lá põe mais fogo, dobra lá. Tá com quantos graus? Tá com 500, põe para 1.500. 3 vezes mais. Eles não arredaram o pé. E todo mundo ali, eu posso até ver aquela multidão, né, irmão? Joga esses caras é muito o que é isso? Vamos ver se vocês não ajoelham. Vamos ver na hora lá que eu estiver. Que exemplo de fé. Poderíamos usar esse tipo de fé hoje, irmãos. Aleluia. Está na hora de nós fazermos isso. Termos fé, amados. Quando a geladeira está cheia, qualquer um tem. Oh, aleluia! Oh,
irmão, o senhor chegou? Ô irmão, senta pra cá, liga! Ô querida, tá um... Vocês querem o quê? Suco? Ou vocês querem um doce? Aceita? Ô irmão, é fácil ter fé na hora dessa. Aleluia. Oh não, vocês não vão sair sem janta. Pega lá, vamos fazer. Irmãos, agora ter fé. Ei, glória. Vai ter culto hoje? Vai. Meu Deus. Não receber. Como é que vai fazer? Vamos mudar. Liga lá, mandei vir outro dia, porque... Irmão, aí a coisa fica... A fé muda, não muda? Amém. Gente, não tem mais conta aí, meu Deus, não tem como fazer um café, como é que nós vamos? Não, vamos mudar isso, quando liga lá pro Lorivan, fala que tá chovendo. Nessa hora até uma mentirinha ajuda. A fé foi lá pra ponta do... Mas é o certo, irmãos? Não é o correto. Devemos encarar com fé Amém. qualquer situação. Glória é como a já Deus. foi dito aqui hoje. Ainda que tenha só um pouquinho de farinha Glória a Deus. para nós. Mas nós vamos fazer esse culto. Aleluia. Ainda que tenha somente isso, a minha fé alcança isso, eu vou fazer, vou realizar. Glória a Deus. Ter fé com um bom trabalho, um bom emprego, é fácil. Mas ter fé, quando se ajoelha de madrugada, Senhor, eu não aguento mais. Arruma um trabalho pro meu marido. Eu sabe como é que tá, o meu filho está desempregado. Oh Deus, arruma um serviço para mim, eu estou saindo aqui hoje. Prepara alguém, abre uma porta, Senhor, para mim, que eu não aguento mais. Daqui a pouco até minha mulher vai querer me abandonar. Ter fé nessa hora é difícil, amado. Parece que a oração não está sendo ouvida. Parece que Deus está distante de nós. Um Deus que prometeu estar dentro de nós não nos ouve. Glória a Deus. Ter fé nessa hora tem que ser crente. Glória a Deus. Aleluia. Ter fé nessa hora é difícil. Ter fé quando tudo está bem, quando você está navegando por água abaixo, parece que tudo vai bem, a água ajuda, mas quando você está contra a correnteza, a coisa muda. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fé. O irmão Brana, ele fala sobre um casal lá nos Estados Unidos. Souberam da notícia que a filhinha tinha morrido. Isso está naquela mensagem, o absoluto. Depois vocês procuram, eu vou chegar lá no Norivan também, vou pedir ele que busque isso. Ele tem um instrumento lá que ajuda bastante. Eu vou pedir para que ele procure isso, está naquela mensagem, o absoluto. No parágrafo 5 e diante, vocês lêem e vocês vão ver o tipo de fé, o exemplo de fé. Fala sobre o casal lá dos Estados Unidos que souberam que a filhinha estava muito doente, então elas levaram ela ao médico. Quando chegou lá, o médico fez de tudo, usou de todas as suas técnicas, de todo o seu profissionalismo. Ligou as mangueirinhas, aplicou o soro, todos os remédios, medicamentos, leva daqui, põe o ar aqui, tira, e entuba ela daqui, fez de tudo. Para aquela menininha sobreviver. Então ele disse que aquela mulher, ela pegou um livro que ele tinha escrito, da ida dele lá na... Seminário. Aonde? Seminário. Não, lá naquele país Meu Deus, me fugiu agora. Não, naquele outro país, até daquele pastor que teve aqui. Canadá? Não, Oxi. aquele aqui da Índia, pular da Índia, eu acho que é Índia. Então ela entregou para o médico leu aquele livro e viu que se tratava dele. Os maias. Não me lembro, depois eu vou pegar a mensagem.
é o absoluto. Vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês. São palavras do irmão Branham. Eu estou montando esse quadro que ele fez, né? Então ele disse que eles pegaram a menininha. O médico falou assim, a menininha já estava até morta. Então a mulher ligou para a casa do irmão Branham, disse para ele que ela estava passando essa situação. O irmão Branham pegou, orou de madrugada, pedindo a Deus, e Deus falou assim, não ore por ela, porque eu vou buscá-la para mim. Aí o irmão Branham ficou meio assim, como eu vou dizer para aquela mulher? E ele já estava vindo com a menininha para a casa do irmão Branham. Quando chegou lá, o irmão Branham já olhou para ela e disse para ela, irmã, eu preciso lhe falar. E mostrou para ela. Ela chorou muito e disse para ele, e o casal, junto, unidos. O irmão Branham diz os dois juntos chorando na casa do irmão Branham. Ele disse uma viagem que ele poderia fazer rapidamente. Eles pegaram o menininho e tal. Falou assim, irmão Branham, nós íamos aqui para o senhor orar por ela. Ele falou assim, olha, não preciso nem orar mais, irmão. Irmão Branham, ela se entristeceu muito, abraçada ao seu marido. Irmão Branham, minha filhinha, onde eu falhei? O que eu fiz para que Deus levasse ela? O que foi que eu fiz, irmão Branham? Onde eu falhei? Onde errei? A minha fé foi pouca? Não. Não, amada irmã. Você não falhou. Você não errou. Deus quis fazer assim. Essa era a vontade dele para com a filhinha de vocês. A sua fé não mudou, pelo contrário. Mesmo não tendo a oração ouvida, respondida, vocês continuam firme e crendo nele. Amém. Mesmo nessa situação, vocês continuam crendo nele. Glória a Deus. Aleluia. É a fé perfeita. Amém. É aquela fé que mesmo você tendo a impressão que ele não está te ouvindo, as coisas não estão funcionando. Aleluia. Mas você não arreda o pé. Você está juntinho com ele. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que já extrapolei um pouco o tempo, né? Leia Abacuque. Abacuque, por favor, pastor, você pode ler. Os meus olhos já estão com um pouco de lágrima. Eu provavelmente não vou conseguir. Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Tinha uma bênção, ó Pai, e eu não quero seu impedimento nisso. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar esse azeite, esse óleo, ó Pai, para que se cumpra a Tua palavra em cada um de nós, ó Pai, que cremos nela. Pai, faça isso em nome de Jesus Cristo. Faça segundo o seu querer, ó Pai. Cure, ó Pai, as enfermidades, ó Pai. Mostre que o Senhor está no nosso meio. Nós não precisamos ver sinais, ó Pai, para crermos. Nós já temos mais do que o suficiente. Aleluia. Mas queremos estar mais convictos ainda, ó Pai. Glória. Porque o Senhor prometeu. E nós cremos que a Tua promessa se fará no nosso meio. Para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Senhor Glória a Jesus. Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Você crê que Deus está aqui? Amém. Você crê que Ele tem algo para você? Amém. A sua palavra tem declarado. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Glória. Amém. Conhecereis a verdade vos libertará. Tome ele é a verdade. Todo vício, todo mal, toda enfermidade, caia por terra agora. Depende de você. É seu.
Glória. Irmão Brana diz, você tem necessidade de comer um pão, você vem e me pede um dinheiro, eu digo, irmão, aqui está o seu dinheiro, pode comer o pão. E você desprezar e ir embora, você vai ficar com fome. Então você vem, pede o seu dinheiro, vai e come o pão. Aleluia. Amém? Amém. Deus está aqui, Ele tem a cura para você, Ele tem a libertação. Aleluia. Glória a Deus. E se Ele não libertar? Ele é meu Deus. Mas Ele é libertador. O único que oprime é o diabo. Amém? Você lembra aquela pessoa chegou no Senhor Jesus? Senhor Jesus, o que queres que eu te faça? Ou ele chegou? Não, Jesus, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu ser limpo. Ele, ser limpo. Ele. Se queres, pode fazer. Eu, Jesus, quero ser limpo. Glória a Deus. Amém? Então é você que busca, está no seu coração. Amém? Amém. Vem cá, irmão Paulo. Vou orar para o irmão Paulo, ele pediu. Depois, se algum irmão desejar, vem aqui. Vem mais aqui à frente, meu querido, por favor. Senhor Deus, aqui está o teu servo, teu filho. Ele crê na sua palavra. Não sei se algo está dentro do coração dele e perturba, Pai. Mas ele tem te amado como um varão perfeito, buscando a retidão, buscando a tua bênção e a tua palavra. Que todo mal que descontrola esse físico, que descontrola o sistema nervoso, é repreendido neste momento. Que a vida, a saúde entre nesse corpo. Todo mal intestinal, estomacal, saia em nome do Senhor Jesus, ser repreendido. Estas pernas, estes nervos que um dia foi abalado por Satanás, que sejam como a bênção, lembrando de Jacó. Pode arrastar a perna, mas que ela tenha força e sustento. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado para a glória. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Abençoa o teu servo, Pai. Ajude o coração deles, Senhor. Amá-los, que o Senhor disse através do profeta, que vem em nossa vida por algo escondido. Eu creio que ele é um cristão e nada tem a esconder, Pai. E o Senhor conhece o íntimo dele e sabe o que ele deseja na libertação, Senhor. Que ao iniciar desta mente, esta cabeça, até as pontas dos pés, todo mal é repreendido. Que a tua graça, o teu amor divino, esteja sempre neste coração, Senhor. Com fé e reverência à sua palavra, como ele tem crido, Senhor. E está crendo de todo o coração, sabendo que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que a paz, o gozo, a alegria e a saúde esteja neste corpo para a glória de seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor, meu Deus. Abençoe o irmão Carlos, Pai. Ele tem estado nos cultos. Ele tem até tomado a Santa Ceia do Senhor. E se ele não, Pai, ele é um membro deste corpo.
Temos certeza disto, Pai, por sua palavra. Se algum de ajustes, alguma coisa que o descontrola, esse é o diabo. Talvez através do vício, de alguma coisa, oprime o coração dele. Mas talvez falta-lhe carinho, atenção. E o Senhor é o amor, é o carinho, é a atenção, Pai. E o Senhor está aqui agora. Que isso venha entrar neste coração amado, um coração simples, humilde, que todo mal que você tem trazido sobre o irmão Carlos, Satanás, está repreendido para a glória de Deus. Saia e haja vida, saúde, gozo neste coração, prazer em viver para Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui está este garoto. É uma criança. Nós o apresentamos ao Senhor. Colocamos ele em tuas mãos neste momento. Que ele possa crescer, tendo uma vida exemplar, de vida, de cristianismo no coração dele. O mundo é uma perversão e é uma perversão nas crianças, mas que ele venha ter uma mente sadia, um coração cheio da tua graça e do teu Espírito Santo, de sabedoria e de poder divino, vivendo para o Senhor, sendo uma bênção para o papai e para a mamãe, porque eles o amam e o Senhor os deu a eles. E que eles juntos possam te amar e te servir juntamente com este garoto. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Todo mal que vier sobre a vida dele seja repreendido para a glória de seu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Este jovem deve estar conosco nesta noite, Pai. O Senhor diz em sua palavra que é um fundo que clama e tem um fundo para responder. Ou seja, se temos sede, temos água para beber, para saciar a sede. Se temos sede da vida eterna, Tu és a água da vida eterna. Que nesta noite o coração dele seja saciado, Pai, com a verdadeira palavra manifesta, testificada pelo Teu Espírito Santo. Como o Paulo disse, há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que estas coisas são a verdade. Nós não podemos ser verdadeiros cristãos, Pai, se não cremos em toda a Sua palavra. O Senhor escreveu, Tu és o grande Espírito Santo. Que a virtude da palavra, a fé que foi dada uma vez aos santos, esteja neste coração. Em graça, virtude e poder, Pai. Tirando todo mal, abençoando o lar e fazendo dele e a esposa, filhos, em uma vida cristã que glorifique o Teu nome. Abençoa o Teu servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Te rendemos graças por todas as suas bênçãos. Graças a Deus. Abençoa a tua serva, Pai. Ela tem sido graciosa para conosco, abrindo as portas do lar para que o Senhor venha e proclame a sua palavra. Ela te ama, Senhor, mas o Senhor a amou primeiro. O Senhor a criou. O Senhor derramou sangue por ela. Que isso venha ser força nesta vida, Pai. Que o Senhor possa responder a petição do coração dela. Abençoar os seus filhos e guardá-los em sua presença. É uma dor e há um sentimento de mãe. E este é um sentimento eterno, porque é o amor do Senhor. Como
aquela viúva irmã Rádio. Ela queria ver os teus filhos na presença do Senhor. Que o Senhor conceda isso a ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela o tenha para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Te dou graças pela vida da irmã Vitalina, Senhor. Depois de tanto tempo, podemos nos encontrar aqui na sua presença. Isso é maravilhoso, Pai Celestial. Talvez foram tantos problemas, tantas coisas, mas é uma hora de iniciar tudo outra vez, de recomeçar, Pai. E que juntos nesta noite nós possamos recomeçar aqui no altar do Senhor, com a vida abençoada, uma fé cheia da sua presença, porque a fé é uma revelação. A fé é a sua palavra esclarecida em nosso coração, Pai. E a tua serva crê na sua palavra e é revelada pelo teu Espírito Santo. Abençoa a vida dela, o lar, os filhos, o irmão Billy, que ela possa chegar em casa, Senhor, quando ele estiver dormindo, ela tocar nele e ele receber a bênção, a cura, para aquele físico, que todo problema que atrapalha na mente seja desfeito, Pai. Abençoa completamente, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor prova que está no meio do seu povo, e está no seu povo. Conceda a bênção para o coração dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Abençoa a preciosa irmã Mariana, Senhor Deus. É um coração humilde que Te ama, está na Sua presença, glorifica, canta. Não há tristeza nesse coração, Senhor. Isso nos encanta, porque o Senhor criou esta vida e ela ama o Senhor e Te glorifica. Que a paz, a bênção, a virtude do Espírito Santo possa descer neste corpo, estremecer os ossos, como o Senhor criou vida naqueles ossos, dentro daquele vale, Senhor. E esse corpo está com vida para o Senhor é indiferente, Pai. Que possa haver vida nos músculos, nas juntas, nas medulas, em tudo que há neste corpo, em cada célula. Que haja virtude do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por esta noite, estas bênçãos, por estar em Sua presença, receber o Teu Espírito Santo. A fé é um dom que o Senhor dá aos seus filhos, conforme nós ouvimos nesta noite, Pai. Conceda a fé em cada coração, Senhor. Que nada venha separar isto de nossas vidas, de nossos corações. Obrigado pela presença do pastor José, que veio estar aqui nesta noite trazer uma tremenda mensagem da parte do Senhor. Nisto podemos ver, não é o homem, Pai, é o Senhor. Nós precisamos de Ti. E o Senhor está pronto a nos ajudar. Abençoa o Teu povo, Pai. Leva-nos para casa, descansados em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastor, eu queria aproveitar nessa atmosfera, nessa unção, queria falar alguma coisa para benefício da amada igreja que aqui se encontra, exortá-los na fé. Muitas das vezes vem um pensamento sobre nós e tenta nos desanimar a sermos destemidos em
honrar a palavra de Deus, a mensagem que nós temos, a revelação. Por que esse pensamento vem? Porque nós pensamos nas nossas condições. Muitas das vezes, eu cheguei a pensar que da forma que eu fiquei depois do acidente, eu comecei a ter vergonha. Porque como que eu faria com que as pessoas crescem que Deus estava do meu lado, com uma deficiência, né? Como que eu iria demonstrar para as pessoas? Esse pensamento me veio, eu confesso para os irmãos. Como, Senhor, que eu vou chegar a dizer para as pessoas que Deus é aquele mesmo que fez paralíticos andar, levantar da cadeira de rodas, sendo que eu estou dessa forma? Como que eu vou dizer isso para as pessoas? Como que elas vão crer que o Senhor existe através de mim? Então eu comecei a olhar para dentro de mim e vi que a nossa beleza não é externa, ela está dentro de nós. Eu vi que eu ainda tinha algo que estava dentro de mim para passar para as pessoas. Por isso que eu estou dizendo, nunca se envergonhe de ser um cristão ou uma cristã. Nunca se envergonhe. Seja crente, fiel à Bíblia. Demonstre isso, independente da sua situação. Não deixe o diabo te mostrar coisas, senão você não vai conseguir. Quando você olha para as Escrituras, você não vai ver grandes homens vitoriosos. Você vai ver que são pessoas simples. Para eles crer que Deus estava aqui na terra no dilúvio, eles tiveram que crer naquele velhinho com aquele porrete na mão. Era Deus nele. Para eles crer que Jesus é o Salvador, o Messias enviado aqui naquela época, eles tinham que crer, apesar da sua aparência. Não era bela para que atraísse as pessoas. Isaías descreve isso. Está vendo? O irmão Brana mesmo foi um desses. E nós também seremos. Paulo chega a mencionar: amados, observe para nós. Não somos muito de berço nobre, que nascemos em berços ricos. Quase não temos isso no nosso meio. Olhe para nós. Nós somos pessoas estudadas, formadas em literaturas. Até parece que somos escórias do mundo, o lixo do mundo. O irmão Brana disse que naquela época pegava o lixo, a escória, é chamada escória, e punha lá para um cantão onde ninguém vê isso aqui de mau cheiro. E é isso que Paulo pinta o quadro mostrando que no nosso meio nós parecemos com isso. Parecemos perdedores, mas somos muito mais que vencedores, diz a Escritura. Então, isso é só para nos ajudar, porque eu recebi isso aqui nessa noite. Amém. Amém, amados? Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. E lembrem sempre de mim na oração de vocês. Amém. Inclua não só a mim, mas os meus filhos, minha esposa amada. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus esteja convosco. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Deus te abençoe. Professor Visito, como é que você chama? Silvano, Silvano, Deus te abençoe. Viu? vizinho aqui. Seja bem-vindo. Daqui 15 dias estaremos de volta aqui para mais um culto a Deus. Saudai um ao outro em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Amanhã, se quiser.